Terra Brasília. Mário Mazei. Ditado pelo Espírito, Irmão Metelo. Romance mediúnico. Terra Brasília. Termo utilizado para denominar o Brasil, antes da chegada dos europeus, a terra dos índios. A expressão Terra Brasília já aparecia em mapas dos séculos XVI e XVII, como por exemplo, o mapa feito por Pedro Reinel, e Lopo Homem, em 1519. Sinopse. O mais novo romance do irmão Metelo, desenrola-se no Brasil colônia entre os séculos XVII e XVIII, em São Luís do Maranhão, nas antigas fazendas canavieiras coloniais. A escravidão, consequentemente o tráfico de escravos, e a cultura da cana-de-açúcar, foram o alicerce da economia durante boa parte do período colonial. A fazenda Boaventura é palco de terríveis tramas, cujos destinos entrelaçam-se na inexorável lei de causa e efeito. O homem, ainda se obstina em acumular riquezas e bens transitórios, na satisfação do imediatismo, e desde então, para atingir tal objetivo, vem guerreando, usurpando, conquistando, e escravizando seus irmãos. Impondo de forma cruel, seus mesquinhos anseios, e sórdidos desejos, muitas vezes acrisolando ideais nobres, e sentimentos gentis, com grilhões e chibatas. Nosso irmão Metelo revela nesta trama, a mesquinhez humana regida pela ambição e pelo poder, mas também nos ensina que, a misericórdia divina está presente em todos os atos de nossas vidas, aproveitando os nossos próprios erros, para nos ensinar lições preciosas, através da inevitável reparação. Nota da Súria. Gratidão ao autor Mário Mazei, que gentilmente cedeu este livro para ser postado no canal. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa aos membros do canal. E a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, e comenta, e compartilha. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. O jugo da escravidão. Os constantes ventos alísios não eram suficientes para abrandar o sufocante cheiro de melaço, que evolava das caldeiras e tonéis da fazenda Boaventura. O ambiente impregnado com o cheiro agridoce, muitas vezes constrangia os estômagos mais delicados daqueles escravos, que na faina diária, eram submetidos ao preparo do açúcar. As fazendas circunvizinhas concorriam na produção da cana-de-açúcar, pois a antiga terra de Veracruz vivia o fim do ciclo canavieiro, que fora a menina dos olhos do imperador. Esta política foi adotada inicialmente por Dom João III, e desde o seu começo, marcou largo incentivo ao plantio e cultivo desta cultura, pois em especial, se adaptava maravilhosamente bem aos climas quentes e úmidos das latitudes equatoriais e subequatoriais. O aporte de escravos, instrumentação e técnicos agrícolas, para a colônia brasileira, era por parte de Portugal quase que o sagrado, porquanto a nova política agrícola na contrapartida extrativista, era muito mais rentável a médio e longo prazo. Diferentemente das outras, a cultura da cana oferecia um ciclo mais curto, entre semeadura, colheita e processamento, no comparativo com as demais do agronegócio, aliado à grande produção por metro quadrado, que as terras do Norte e Nordeste propiciavam. Daí o incentivo por parte de Portugal e dos donatários brasileiros, cuja parceria se prontificavam a esta prática. A Boaventura era a maior gleba cultivada de São Luís do Maranhão, olhando a olhos nus, o verde da ramagem com os tons mesclados de amarelo e ocre das cepas, se perdiam no infinito da paisagem, não se distinguindo a princípio, aonde eram seus limites. A passo acelerado no lombo de vigorosos cavalos, eram de 8 a 10 horas, conforme a direção que se tomasse, entre capatazes, lavradores e escravos,
A fazenda contava com 450 homens, sendo 90% cativos, que viviam sob terrível jugo de trabalhos forçados e servidão. Os cativos vinham de várias partes da África, tais como Congo, Senegal, Namíbia e outros, embora pequena parte fosse nascida e crescida no Brasil. As práticas escravagistas sempre existiram na humanidade, e decorrem do espírito prepotente, orgulhoso e arrogante que enxerga no próximo, criatura de somenos e apta à subserviência, seja pelo poder dominador da força bruta, ou pelos impositivos sociais, que em muitos lugares adquiriam força de lei. No chamado período do Bronze, o homem já organizado socialmente, ampliou a prática da conquista e da submissão, por julgar tal expediente vantajoso, a título de maiores aquisições e outras vantagens escusas. Na medida que a humanidade foi evoluindo moralmente, tal prática passou a ser considerada abusiva e despropositada, por parte daqueles que, paulatinamente adquiriam bases morais mais sólidas. Isto explica o surgimento e a criação de leis abolicionistas, em diferentes épocas e regiões, questão que só se tornou unanimidade, apenas um século atrás, caracterizando ainda, o pouco adiantamento moral em que a humanidade se encontra. Pedro Godoy de Alcântara Machado Soares, mandatário da Fazenda Boa Ventura, era bem relacionado com a corte portuguesa que se trasladara da cidade do Porto, há 25 anos atrás, se estabelecendo em São Luís, donde iniciou o acúmulo de riquezas e aumentar a sua propriedade, adquirida por seu pai em regime donatarista, cuja parte dos lucros eram submetidos a Portugal, parte aplicado na governança da capitania ao Estado e parte a mandatário, regime este que funcionou por alguns séculos no Brasil. Era homem de pulso firme e opiniões voluntariosas, nunca entrava numa disputa para perder e até um simples jogo de cartas levava às últimas consequências. Por isso, era homem temido e respeitado na região e poucos ousavam confrontá-lo, sem algum tipo de respaldo. Adquirira muitos escravos na jogatina, que realizava nas tabernas rústicas e toscas da cidade de São Luís, para onde afluíam muitos produtores de cana-de-açúcar, embora os que se prestassem a este expediente fossem os pequenos e os médios produtores, que arriscavam no jogo o aumento de seu plantel de escravos. Bebidas e mulheres eram o iniciar de um ritual mefistofélico, até culminar nas mesas de jogos. Alguns evidentemente, acabavam mortos nas esquinas próximas, quando derrotados e se recusavam a assinar a papelada de transferência, que ficava com juízes, e não honrando a dívida eram surpreendidos nas perigosas e ermas esquinas maranhenses, onde obrigados a assinar por truculentos capatazes, na sequência, eram mortos no último ato. Assim Pedro Godoy aumentara o seu plantel. Nesta época, as autoridades eram atavios dos poderosos, resultando que tais crimes eram arquivados e esquecidos em velhos armários de pau-brasil ou queimados nas fogueiras e displicentes ao lado das delegacias. Joaquim dos Passos Reis era um jovem fazendeiro que herdara a pequena gleba de seu pai, vítima de infarto fulminante na flor da madureza. Por isso, Joaquim aos 19 anos, fora obrigado a assumir o pedaço de chão, com modesta lavoura de cana-de-açúcar. Não era duro de coração como o pai, porquanto passou a tratar de maneira mais cordata e humana os seus escravos, distribuía mais rações durante o dia, e a jornada de trabalho fora reduzida, porque na sua concepção, o homem mais descansado e melhor alimentado, poderia produzir mais. Tal medida, apesar do aparente cunho humanitário, visava na realidade, o aumento da produtividade humana, consequentemente agrícola. Embora visasse mais o material que o humano, isso surtiu efeito salutar na senzala, pois os escravos passaram a sofrer menos, em decorrência das longas e estafantes jornadas de trabalho, sob o sol escaldante do norte e do nordeste, e também a se alimentarem melhor com mais rações diárias. Joaquim, observando a melhor disposição dos escravos, notara também a maior produção por hectare, evidenciando a princípio, que sua tese estava correta. Isto serviu para assolar ainda mais
os seus propósitos de ampliar os negócios. O corte da cana-de-açúcar sem a devida proteção ocasionava pequenos cortes nas mãos rudes daquelas pobres criaturas, que sem higienização e tratamento, infeccionavam, causando dores que, assomadas à carga dos trabalhos forçados, impunham-lhes terríveis consternações. Sem qualquer tipo de assistência por parte dos senhores, viviam como verdadeiros animais de carga. Após os trabalhos forçados e posteriormente presos a grilhões e confinados nas senzalas, não tinham como tratar das feridas. Algumas vezes, encontravam na gleba cultivada, ervas que brotavam juntamente com a cana, e de forma velada, introduziam-nas na boca ou até mesmo nas partes íntimas para mais tarde confeccionar de forma rudimentar ungüentos anestésicos e anti-inflamatórios, de modo a aliviar as suas chagas. Muitos cativos tinham o perfeito conhecimento destas ervas medicinais, adquiridos no torrão natal, e todo conhecimento conquistado é de ordem perene para o espírito imortal. Ambrósio, dentre todos da senzala, era o que mais tinha conhecimentos medicinais, porque em sua tribo aprendera a conhecer e manipular ervas, com o seu pai, curandeiro da mesma. Fora capturado aos 16 anos, separando-se abruptamente dos seus e conduzido para o Brasil. A princípio se revoltara, e no próprio navio quase morrera das súrridas infecções advindas do porão infecto e lúgubre, mas quisera Deus que Ambrósio resistisse. Na verdade, este nome fora dado a ele pelas autoridades escravagistas portuguesas, porque seu nome verdadeiro era Mugumo, o resistente. Com o passar dos anos na servidão, compreendeu que a revolta e a distensão eram sinais de tronco e bofetão. Por isso, aos poucos fora se acalmando, e não mais enfrentando os jagunços e os feitores, embora guardasse no peito surda revolta, que muitas vezes representavam noites de vigília, a recordar-se das matas e do litoral do Congo, pátria natal amada e amiciada. Revia em sua tela mental os abraços da mãe, as incursões pela mata com o pai, para o reconhecimento desta ou daquela erva, também as pequenas caçadas e folguedos com irmãos e parentes da tribo. Tudo isso aumentava sua revolta interior, levando-o a questionamentos. Aonde estaria o Deus de amor e paz que meus pais ensinavam? Aonde estariam os espíritos protetores que cultuávamos? Estaria eu aqui, doravante sozinho, a sofrer uma culpa que não tinha? Estas questões não fechavam em sua pequena compreensão da vida, favorecendo assim o seu amargor. Contudo, estava sempre disposto a ajudar os companheiros de infortúnio, preparando de forma tosca os ungüentos e as medicações, que eram aplicadas de forma velada em suas chagas. Quando era permitido, reuniam-se em alguns momentos para entoar hinos e danças, de modo a se sintonizarem com os espíritos protetores. Na acepção da palavra, Ambrósio era médium, e nestes momentos se conectava com os benfeitores espirituais, que lhe intuíam calma e perseverança, e quando se revoltava, sua vibração mudava, dando oportunidade para conexões de baixo teor. Daí muitas vezes, acabava no tronco. Agora mais tranquilo, começara a disciplinar os seus pensamentos, melhorando por sua vez o seu padrão vibratório. Capítulo 2. Um apóstolo trajante. A pequena vila de São Luís fora fundada pelos franceses e mais tarde ocupada pelos holandeses. Crescera substancialmente em termos populacionais e econômicos, mesmo após a expulsão dos holandeses. Tornou-se o principal porto de aporte de escravos, instrumentos agrícolas, congêneres alimentícios e outros materiais para o desenvolvimento da região norte e parte do nordeste. E mesmo com o declínio do ciclo canavieiro após a expulsão holandesa, concomitantemente ao agravamento da crise externa com a exportação do açúcar, manteve-se com as negociações internas de outros congêneres, tais como cacau, tabaco, mandioca, algodão, cravo, inclusive o açúcar e aguardente, servindo os dois últimos como moeda de troca.
Este fato ocorria devido à escassez da moeda viva, que era encontrada somente com os grandes senhores de engenho das regiões pernambucanas, baianas e paulistas. Diante das inúmeras dificuldades que o Brasil colônia enfrentava, até então a capitania do Maranhão, também chamada em determinada época de Estado do Maranhão, praticamente subsistira sozinha, de forma independente. Com as diversas proibições da servidão indígena, São Luís passara a receber muitos escravos africanos, a fim de substituir a mão de obra escrava indígena, que apesar das proibições legais e das pressões jesuíticas, muitos colonos ainda faziam o seu descimento, mesmo enfrentando os diversos ataques e destruições aos engenhos e vilarejos, por parte dos hostis silvícolas da época. Nota: São Luís, ou São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão. É a única cidade brasileira fundada por franceses no dia 8 de setembro de 1612, foi invadida por holandeses e por fim colonizada por portugueses. A capitania do Maranhão teve como primeiro donatário, Fernando Álvares de Andrade, em 11 de março de 1535. Em 1621 foi elevada à dignidade de Estado do Maranhão. Posteriormente, uniu-se à antiga capitania ao Grã-Pará, mantendo São Luís como capital. Em 1737, a capital foi transferida para Belém, e em 1751, a unidade foi renomeada a Estado do Grã-Pará, e Maranhão, que em 1774 seria dividida em 2 estados, tendo a sua dissolução em 1821. Neste contexto, e aos poucos São Luís do Maranhão estabeleceu uma relativa estrutura econômica, baseada em várias culturas agrícolas e extrativistas. É digno de nota salientar, que mesmo antes do que Portugal incentivasse as lavouras de cana-de-açúcar na região, esta já acontecia anteriormente, sob o domínio holandês, que de alguma sorte ajudará a solidificar a estrutura da região. Com a política da sesmaria, imposta principalmente nos séculos XVII e meados do XVIII, muitos colonos adquiriram terras, com a finalidade principal do esteio e cultivo da cana. Sendo assim, os grandes latifúndios do século anterior passaram a pulverizar-se, de modo que as regiões mais distantes do litoral também pudessem contar com a presença de brasileiros, preservando assim a dominação e autoridade portuguesa em sua colônia. Embora para tal expediente necessitassem de mão de obra escrava, visto que doravante era praticamente impossível impô-las aos indígenas. Consequentemente, nesta época, um intenso tráfico de navios negreiros aportavam em São Luís, os quais eram disputados e cobiçados a preço de ouro. A fazenda Boa Ventura empenhava-se ao máximo na intenção de obtê-los. Todavia o alto custo que esta mão de obra representava, obrigava o seu dono a consegui-los, através de meios ilícitos, tais quais os da mesa de jogos, e isto tornar-se-ia uma constante para o senhor do engenho Pedro Godoy. Por isso, quase sempre procurava a taberna principal de São Luís em altas horas, porque sabia que para lá afluíam sempre alguns fazendeiros ou colonos querendo ampliar o seu plantel, de forma rápida e escusa. Naquela noite, Joaquim dos Passos Reis, também para lá encaminhou-se, disposto a ampliar o seu pequeno número de escravos, aventurando-se em adquiri-los na mesa de jogos, mesmo diante dos reiterados conselhos de sua esposa e de alguns amigos mais íntimos, e sem dar-lhes ouvidos, prosseguiu em suas intenções e por volta das 3 horas da manhã, sentava-se à mesa com Pedro Godoy e mais outros 2 fazendeiros. Joaquim iniciara nervosamente a jogatina, pois tinha ao todo 25 escravos e a aposta inicial era alta, de 4. Caso ganhasse a rodada final, ficaria ao todo com mais 12, 4 de cada jogador. Isso lhe representaria uma economia de R$ 1.800, à época a verdadeira fortuna, e assim prosseguiu. As cartas régias de posse ficavam com o juiz da mesa, que após a partida forçava os perdedores a assinar a transferência para o vencedor, e a recusa quase sempre significava seu atestado de óbito. Por isso,
O empenho da palavra era sagrado. Joaquim Reis não era acostumado às artimanhas do jogo. Jogava vez ou outra com amigos, mas sempre por diversão e quase nunca a título de valor, porquanto não desenvolver o traquejo dos jogadores inveterados, que observavam nos oponentes os seus mínimos detalhes, escaneando seus perfis psicológicos do momento, em busca de sinais de blefe ou embuste, de modo a facilitar-lhes a tática da contra-ação. E por isso, aparentemente nervoso, logo perceber a dificuldade que enfrentaria. O jogo consistia em 5 rodadas, no chamado melhor de 5, e aquele que atingisse as 3 primeiras vitórias era o ganhador final, arrematando para si as cartas de posse. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Das 7 rodadas iniciais até então, Reis só havia vencido uma, e os outros participantes, 2 cada um. Portanto, se perdesse a próxima partida, perderia tudo definitivamente. Iniciada a rodada, sob a ação de uma boa dose de aguardente produzida em engenho local, de modo a abrir-lhe a sorte, suave em bicas e seu coração batia de forma descompassada e nervosa, e na última e decisiva cartada, recebera em mãos cartas inexpressivas, que automaticamente lhe colocava fora do páreo, e naquele instante supremo entregava ao juiz as 4 cartas de posse, devidamente assinadas. Dentre elas, estava a de Ambrósio. A fatídica noite fora uma catástrofe para os seus negócios, e agora, lembrava-se tardiamente das admoestações de sua esposa e os conselhos dos amigos, a não levar adiante tal ideia. Sem os 4 escravos e com a autoestima baixa, embriagara-se com aguardente maranhense e voltava para a sua pequena fazenda, conduzido por amigos de farra, deitado em carroça tosca, vomitando os últimos resquícios do lombo de porco que comera algumas horas atrás, na infeliz taberna maranhense. Pedro Godoy de Alcântara Machado Soares, mais uma vez saíra-se vitorioso na jogatina, tinha acerto com os juízes, para quando possível passassem a ele informações em códigos pré-estabelecidos, quando estes conseguiam observar de soslaio as cartas dos oponentes, e assim em diversas ocasiões conseguia manipular os resultados e evidentemente sair-se vitorioso. Naquela noite, obtivera mais 12 escravos aumentando seu lote. No dia seguinte, sentindo-se vitorioso, e acompanhado de seus feitores e jagunços, fora até as fazendas dos perdedores, retirar aquilo que a ele pertencia por direito. Quando um escravo era vendido, na maioria das vezes separavam-se dos seus, de forma brusca e desumana, abandonando por sua vez, esposas e esposos, filhos e filhas, mães e pais, sem qualquer prerrogativa de negação. E isto representava, além da vida cruel de servidão, mais uma ferida emocional que se abria em seus peitos, que dificilmente seriam fechadas. Aquelas 12 criaturas, vendidas na mesa de jogos, também assim sofreram, separando-se dos seus e doravante iriam viver os horrores da fazenda Boa Ventura, que dentre todas, era a que pior tratava os seus escravos. Surras e chibatadas à base do tronco, pesados grilhões e rações de comida e água intoleráveis, eram para aquelas pobres criaturas ofertadas. Os feitores e capatazes seguiam a mesma índole de seu senhor, aplicando corretivos desumanos, mesmo que o escravo não merecesse, e sem a devida ordem do patrão, porque desde o início sobre este aspecto, eram orientados por parte de Godoy, que escravo era como um animal, e a rebeldia era sinal de corrigenda, até tornarem-se obedientes e dóceis. Por isso, Sebastião, o feitor-mor, era criatura desprezível e cruel, trabalhara a vida toda como capitão do mato, perseguia e caçava índios, ofício que aprendera com o pai. Depois, com a proibição da escravidão indígena, passou a lidar com os negros. Como sempre fora bom mateiro, não tinha medo de embrenhar-se nas densas matas pré-amazonenses do Maranhão, e passava dias lá dentro, até encontrar os fujões, que eram trazidos praticamente arrastados sobre pesados grilhões,
por isso destacara-se na lida com estes tristes escravos, sendo promovido a feitor mor na Boaventura por Godoy. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Novas provações. A velha São Luís, no fim do século XVIII e início do XIX, já contava com dezenas de milhares de habitantes, entre brasileiros, portugueses, índios, franceses, escravos africanos e poucos holandeses, que lá permaneceram sacrificialmente, após os movimentos luso-brasileiros para expulsá-los no passado. A Boaventura, por sua vez, vivia o ápice de sua produção açucareira, tendo como base o sofrimento e o sacrifício de mão de obra escrava adquirida a peso de sangue e de ignomínia. Em sua última negociata, Pedro Godoy adquirira mais 12 peças, de forma ímpia e espúria, porque utilizando-se de combinações prévias com o juiz da partida, trapaceara amplamente. Sendo notado por Joaquim dos Passos, que ainda jovem e inexperiente, não tivera forças suficientes para denunciá-lo publicamente, fato este que o colocaria frente a frente com o homem mais poderoso da região. Instado a assinar as cartas, não teve pulso para reagir no momento, e nem no dia seguinte, quando grande quantidade de jagunços de feitores foram até sua pequena fazenda, a fim de retirar o prêmio ignominioso. Ambrósio, apesar da vida dura que levava nas plantações e na senzala, com as mudanças da política alimentícia e da nova jornada de trabalho, levada a efeito por Joaquim com vistas ao aumento da produtividade, ultimamente tivera a carga de sofrimentos abrandada e com isso, passara a se sentir menos amargo e rancoroso. Tinha as costas toda marcada, pelo excesso de chibatadas que levara desde que deixara o Congo, era conhecido entre aqueles que convivia, como Mugumo, o resistente. Como tinha amplo conhecimento de ervas medicinais, era muito respeitando na senzala, pois por diversas vezes auxiliara na cura e tratamento dos companheiros de infortúnio. Antes de ser comprado pelo falecido Diógenes, pai de Joaquim, pertencia ao curador-mor da cidade Sr. Bernardes, que usava-o para serviços domésticos e rurais em sua chácara. Como era negro formoso e bem apessoado, passara a temê-lo de forma ciumenta e doentia, as eventuais investidas que Cornélia, sua esposa, enveredava para cima do escravo, notando em seu olhar certos sentimentos de frisson e ousadia. Certa feita, pegara a esposa sendo amparada por Ambrósio, porque havia torcido o tornozelo no quintal, e pedira para o negro ampará-la, de forma que pudesse deslocar-se até o interior da vivenda, fato este surpreendido pelo Sr. Bernardes, que de forma irritada e contrariada, pegou a esposa pelo pulso, levando-a abruptamente para dentro. Na sequência, chamou 2 serviçais ordenando-os que dessem 5 chibatadas em Ambrósio, pela ousadia. Após o fato, achou por bem vendê-lo ao conhecido Diógenes, de forma a afastar futuros e eventuais problemas. A partir dali Ambrósio passou a viver o inferno, pois seu novo senhor do engenho não possuía nenhum resquício de gentileza e tratava seus escravos de forma rude e cruel, assolando sua revolta e seu sofrimento, pois volta e meia acabava atado ao tronco de serviciações. A morte súbita de Diógenes foi comemorada com grande alegria na senzala, e os escravos agradeciam aos espíritos por terem levado o seu algoz. Quando o filho assumiu os negócios, sentiram-se mais tranquilos com a nova maneira de serem tratados pelo senhorzinho. Contudo, Ambrósio sentia em seu íntimo que o inferno agora retornava, pois ouvira muitas histórias da grande senzala de Boaventura, e seu destino era incerto novamente. Com grilhões atados ao pescoço e aos tornozelos, e sendo conduzido com empurrões e impropérios que já sabia distinguir, e vez ou outra,
o chicote estalava nas costas de algum negro do grupo, que se atrasava na distante caminhada entre uma fazenda e outra. No caminho, erguia os olhos aos céus e em súplica surda, pedia ao grande Deus, que lhe sustentasse em mais esta provação. Evocava também ao seu pai e sua mãe Alhures, e aonde estivessem, que zelassem por seu destino e por sua sorte, e assim foi caminhando até a fazenda Boaventura. A grande senzala era ambiente deplorável, pois os escravos dormiam no chão sob uma forragem de palha, com os pés atados a uma espécie de guia comum, de 10 em 10. Alguns, como castigo, tinham que dormir sentados, presos pelos pés e pelo pescoço. Não havendo latrinas, faziam as suas necessidades básicas ali mesmo na palha, que somente era trocada a cada 2 dias, de modo a economizar a forragem, que era produzida em local distante, por isso com alguma dificuldade em adquiri-la. Em vista disso, o cheiro era insuportável, afora o ambiente insalubre e infecto, de que eram obrigados a conviver. Muitos ali se revoltavam, enfrentando os feitores e por sua vez, acabavam com castigos mais cruéis, tais como o amputamento de algum dedo ou de alguma orelha, de forma a não serem totalmente inutilizados. Apenas para servir-lhes de lição, e assim abrandar os seus ímpetos de cólera. Lição dura e cruel, mas que de alguma forma, surtia efeito a curto prazo. Nenhum indivíduo na face da terra poderá furtar-se da força da lei que vige sobre a humanidade, estabelecendo de forma natural e inconsciente, novos padrões de aprendizado. Aquelas pobres criaturas que ali se encontravam, sob o guante da servidão e da brutalidade, em vidas transatas, foram cruéis inquisidores, carrascos sem piedade, soldados violentos e dominadores, autoridades déspotas, que conduzidos pelo automatismo da lei, ressarciam seus débitos de outrora, sob o adágio divino popularizado no quem com ferro fere, com ferros será ferido. Importa ainda ressaltar, que o devedor pode e deve esforçar-se em amenizar as suas provações, através da prática da caridade, da resignação e do otimismo. Agindo desta forma, agrega sobre si, agentes ainda incompreendidos atualmente pela humanidade, mas capazes de minimizar as cargas negativas, quais eles próprios foram seus artífices. Além, é óbvio, do culto à oração, que não podendo evitar a futura prova, poderá, no entanto, favorecer ao ânimo e a boa disposição para suportá-la de forma mais resignada, contribuindo sensivelmente para a elevação da alma. Toda prova vencida é repositório de novos padrões vibracionais, predispondo o espírito a novo patamar moral. Ambrósio revivia os antigos padrões de revolta e inconformismo, pois em seu novo lar, sentiu recrudescer as expiações, por isso não conseguia compreender o porquê da volta à carga dos sofrimentos, diante da antiga melhora, vivida na gestão do senhorzinho. E assim, voltava a sintonizar-se com espíritos sofredores e revoltados, que presos às fixações mentais dos antigos martírios impostos por seus algozes, e vivendo agora em outro estado vibracional, estavam ali a cobrar a justiça dos homens e jamais a de Deus. O fato é que Ambrósio ainda não conquistara a paz de espírito, suficiente para elevar-se acima das vicissitudes e aceitar as provas de forma resignada, e isto na prática traduzir-se em novas atitudes de revolta com amplas possibilidades de surras e castigos, e conforme o seu livre-arbítrio, maiores comprometimentos para com a lei. Capítulo 4. Entre graves meditações. Da sacada da Casa Grande, Júlia, esposa de Pedro Godoy, conseguia avistar grande parte do canavial, da Casa do Engenho e da Grande Senzala. Em seus pensamentos, queria-se para consigo, o porquê de tantos bens, de tantos escravos e de tanta riqueza, se não possuía para si própria, o mínimo de felicidade. Apesar de Pedro Godoy nada deixar faltar na fazenda nem em seu close, construído à moda francesa, com seus tileurs, chapéus, sombrinhas, rendas e tafetás de origem europeias, bem como seus perfumes, essências e cremes que a deixavam com a pele macia,
sedosa e cheirosa. Nada daquilo alegrava-lhe a alma carente e sem propósito, pois o esposo mal reparava-lhe as mudanças. Esforçava-se no retoque do penteado ou adornava-se de tal forma a receber por parte de Godoy a mínima atenção ou algum elogio, e este apenas pensava nos negócios e no aumento de seus escravos, por isso estava a se sentir muito angustiada. Mãe de pequenas gêmeas, criadas praticamente por aias e mucamas, que prestimosas, zelavam com a máxima atenção e carinho pelas pequerruchas que contavam atualmente com 3 anos de idade. Júlia engravidara tarde, porque desde a juventude tivera as regras descontroladas, passara por inúmeros tratamentos desde que morara na corte e depois quando viera para o Brasil, só conseguindo engravidar, após os 22 anos de idade, para a época, considerado um absurdo. Em vista disso, instintivamente Pedro Godoy demonstrava de maneira velada o seu descontentamento com a esposa, em não poder dar-lhe um herdeiro. Quando soube da notícia da gravidez ficara radiante, mas quando nasceram as gêmeas, não conseguiu disfarçar o desapontamento, dizendo em tom elevado ao sair do quarto, de forma que a esposa e as parteiras escutassem: Júlia não serve nem para me dar um varão que pudesse assumir os negócios da família. Aquilo fora como um punhal, a transpassar seu coração cansado e amargurado. Na sequência, sofrera um transtorno psíquico pós-parto, por isso Pedro Godoy rumou às pressas, aias e mucamas, para tomar conta das crianças, fato este que desgostou ainda mais o insensível senhor do engenho. Com o passar do tempo, Júlia foi se harmonizando e passando a se interessar mais pelas crianças, e após um ano do nascimento, já conseguia assumir o seu papel de mãe, embora Pedro Godoy não autorizasse que as mucamas se afastassem das funções assumidas. Toda esta situação piorara ainda mais o seu quadro psicológico, pois como esposa, sentia-se desprezada e como mãe, sentia-se a desejar. O que muito lhe ajudava era a amizade sincera que adquirira com Bonana, a preta velha cozinheira e muito sensível, que procurava sempre colocar a ama para cima. Não fazia isso por obrigação ou por qualquer outro sentimento menos indigno. Realmente sentia muito carinho pela patroa e desejava sua verdadeira felicidade. Quando Júlia estava no ápice de seu transtorno pós-parto, Bonana, juntamente com alguns escravos inclusive Ambrósio, fizeram um trabalho secreto para auxiliar a patroinha, que sempre tivera boa índole e não gostava de maus tratos aos escravos, muitas vezes se opondo às diretrizes impetradas por Godoy. Certa feita, até usando de autoridade para com Sebastião, mandando-lhe sustar uma surra que daria em Ambrósio, apenas por ter-lhe pego produzindo um unguento para passar nas feridas de um pobre coitado que apanhara por desmaiar na lida, por falta de comida e descanso suficiente. Por ironia do destino, Júlia encontrava-se perto da grande senzala, quando observou Ambrósio ser arrastado para o tronco e atado a grilhões de forma truculenta. Dirigiu-se então a Sebastião, perguntando-lhe o que o negro havia feito para merecer tal castigo. Pego assim de surpresa, Sebastião não conseguiu inventar nada de supetão, dizendo que havia apanhado Ambrósio preparando pasta à base de banha de porco e erva do campo, para passar nas costas de Nicanor, coisa que Pedro Godoy havia proibido, por isso do motivo da surra. Júlia então com energia disse: Solte-o imediatamente, um homem não merece apanhar por querer aliviar o sofrimento alheio. Dona Júlia, sinto muito, mas tenho ordens do patrão, vosso esposo, para punir casos como este. Mas agora, estou a lhe dar nova ordem, solte-o imediatamente, senão vou pedir ao seu patrão que te despeça, por faltar com respeito para com a sua patroa. Júlia sabia que Pedro Godoy jamais daria ouvidos para tal pedido, mas agiu assim porque blefava. Como Sebastião era o homem chucro, e temendo que a esposa tivesse realmente influência sobre o patrão, obedeceu resmungando: Está certo, Dona Júlia, mas se o patrão souber que eu não apliquei um castigo, estarei em maus lençóis.
Ninguém precisa saber do fato, apenas solte-o e esqueçamos o assunto. Naquele dia, Júlia ganhara o respeito de Ambrósio, por isso quando Bonana pedira para rezarem por ela, Ambrósio não tergiversou, e o pequeno grupo realizou um ritual mediúnico específico para afastar os espíritos ruins, que atrapalhavam a patroinha. Assim Júlia na sequência, passou a melhorar de seu quadro psíquico doentio, voltando a assumir posteriormente a condução de suas filhas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Muitas doenças de ordem psíquica têm sua origem no espírito devedor, que se permite ser assenhoreado por forças sutis capazes de destrambelhar-lhe momentaneamente a sua fisiologia mental, responsável pela concatenação das ideias, altercando-lhe os padrões normais, por nova ordem, de forma a desestruturar-lhe a lógica de raciocínio. Estas psicopatologias são hoje combatidas com medicação específica e terapias de ordem subjetiva, conquanto a gente encontra-se na profundidade do ser. Entre mentes, sintonizam-se com potências inferiores, que excluem germens psíquicos nocivos, adequados a perturbar a estrutura mental como um todo. A medicina do futuro agregará métodos que não prescindem do elemento principal e agente, o perispírito, de forma a atuar diretamente na raiz do problema e não apenas em seus efeitos, como hoje é tratado. Júlia contemplava toda a paisagem e ao mesmo tempo tentava impor-se a uma nova diretriz, uma razão diferente de viver, como até então nunca havia feito. Sabia que precisava mudar, mas como fazê-lo? Essa era toda a questão. Bonana havia preparado algumas broas de milho e uma deliciosa xícara de café, a fim de animar a ama, e disse-lhe: "Presinto hoje na patroinha há um olhar diferente. A senhora está bem?" "Bonana, sinto que minha vida vai mudar. Ainda não sei como, mas em meu coração tenho aspirado esta mudança." "Patroinha, não sei se a senhora acredita ou não, mas às vezes escuto aqui dentro de meus ouvidos uma voz que não é a minha e é de outra pessoa. E que ela sempre me diz algumas coisas. Esta voz me disse que a Casa Grande vai passar por uma grande mudança." "Ora, Bonana, deixe de tolices. Ninguém escuta vozes de outra pessoa em sua cabeça, a não ser quando está com alguma perturbação ou doida, como estive no ano passado, quando ouvia insistentemente em meu juízo, para me afastar de Bárbara e de Luciana. Dona Júlia, sou preta velha e escrava. Nesta vida só tive como amigas o sofrimento e a servidão. Desde cedo, fui separada dos meus, e os homens fizeram de meu corpo o que bem entenderam, e em todos estes anos, com exceção do dia em que vim parar nesta Casa Grande e ter a senhora como patroinha, só o mal e estas vozes me fizeram companhia. E se não fossem por elas, com certeza eu estaria namorada dos mortos." Aquelas frases foram entoadas com tanto sentimento e emoção, que Júlia sentiu-se tocada e curiosa a respeito das vozes. E sem se conter, esquecendo de sua posição social perante a serviçal, pegou-lhe pela mão e, olhando para os lados de modo a notar se estavam absolutamente a sós, disse para a escrava: "Sente-se, Bonana, e conte-me sobre estas vozes." Capítulo 5. Prenúncio de mudanças. O velho forte de São Luís, erguido no fim do século XVII, impunha-se soberano na porção setentrional da cidade, de forma avançada, a guarnecer as frágeis baías de São Marcos e São José, e ao longo de quase 3 séculos guarneceu a cidade, tornando-se símbolo de resistência e imponência. O comércio que cresceu à sua volta, e as construções oficiais deram ao local uma pitoresca aparência. Contudo, durante a noite, a região se transformava em perigosa arena de salteadores, de assassinos e de meretrício. Poucos cidadãos de bem aventuravam-se a sair de suas casas à noite, a não ser por motivos de urgência ou assuntos inevitáveis. Porquanto, os que para lá se dirigiam, carregavam consigo algum motivo escuso. A taberna Porto Novo
era o famoso ponto de encontro dos aficionados aos chamados jogos de azar. Seu proprietário era um português, que fora banido devido aos escândalos de corrupção na corte. Conseguiu no exílio, viajando para São Luís tornar-se proprietário, escondendo das autoridades locais a sua condição jurídica. Diferentemente das restrições impostas quando deportado para Salvador, antiga capital, assim pode recomeçar a vida no anonimato. Pedro Alvarenga encontrou em sua nova cidade um meio de prosperar novamente, construindo a taberna nos moldes que conhecia na velha cidade do Porto, quando tomaram conhecimento do arrojado estabelecimento, que oferecia em um único lugar bebidas, comidas, mulheres e jogos. A princípio, logo passara a ser frequentado por pés de chinelos, que, maltratados por Alvarenga, acabavam por não voltar. Isto fez com que gradativamente fosse selecionando a sua clientela, passando então em sua maioria a ser frequentada pela alta classe maranhense, inclusive os fazendeiros da região, onde encontravam na mesa de jogos uma forma rápida de adquirir mais escravos. Pedro Godoy, por sua vez, era cliente assíduo e possuía muitas amantes, mas uma em especial guardava sua predileção, pois ela era descendente de holandeses, por isso seus traços fisionômicos lhe chamavam a atenção. Marta era quase que exclusiva de Godoy, e ultimamente vinha se sentindo enjoada e, por estar com as regras atrasadas, temia estar grávida do rico fazendeiro. Afinal, conhecia a sua índole impulsiva e certamente ficaria furioso com a notícia, e quem sabe até dar-lhe uma surra por isso. Nestas últimas semanas, vinha conjecturando sobre o seu futuro, pois ser mãe prostituta na época era praticamente impossível, e contar com o apoio do pai também. Em vista disso, tirar a criança no anonimato era a hipótese mais plausível. Contudo, passou a amadurecer um outro plano sórdido, que na pior das hipóteses, poderia lhe render certo proveito material. Tinha amplo conhecimento da condição financeira e do poder de Pedro Godoy, sabia também da existência de Júlia, a sua esposa, porque muitas vezes, Godoy lhe confessava entre os lençóis vagabundos da taberna sobre a sua frigidez. Daí então, passou a matutar da possibilidade de levar adiante a maternidade. Quando o filho nascesse, procuraria Júlia colocando em riste a traição do esposo e os pretensos direitos do filho bastardo. De antemão, havia sondado a boa índole da esposa, pois apesar das notícias na época serem transmitidas no boca a boca, espalhavam-se com a velocidade das pestes. O coração fraternal de Júlia não permitiria que ela fosse escorraçada, tendo em mãos um herdeiro da boa-ventura, e esta ideia passou então a amadurecer na infeliz cabecinha de Marta. Enquanto isso, a vida corria célere e Júlia aos poucos organizava-se psiquicamente, após a conversa com Bunana e as suas explicações sobre as vozes, a crença nos espíritos, nos seus rituais, e da possibilidade de comunicação com os mortos, que a velha escrava cozinheira lhe contara em detalhes. Passou a considerar tais apontamentos, ainda porque, ela mesma em alguns episódios, como após o nascimento das gêmeas, escutara. Afora outros episódios, em sua infância e juventude na corte, recordava-se sem explicações plausíveis. A princípio, diante de tais conjecturas, passou a levar em consideração a interferência dos mortos sobre os vivos. Não tinha coragem de assistir a um ritual dos escravos, mesmo porque se Pedro Godoy descobrisse, seria um escândalo terrível. Conquanto, passou a desenvolver certa curiosidade, procurando cuidadosamente no meio social que se encontrava, alguém que pudesse lhe fornecer maiores explicações. A sociedade maranhense da época era ainda pouco afeita a reuniões e festividades, porque o Estado vivia grande crise financeira, porquanto seus participantes eram pouco propensos a gastos com futilidades e eventos sociais. Entretanto, algumas poucas damas, vez ou outra, organizavam alguns encontros à tarde, no Lineu Maranhense e no Paço Municipal, onde trocavam algumas peças de vestuário,
cosméticos, perfumes e conversavam a respeito das novidades da Europa e da colônia. Celina, esposa do presidente da Câmara Municipal, havia acabado de retornar da Europa e contava de maneira animada as novidades que ficara sabendo. Uma delas era a respeito de um novo tratamento médico, à base de cápsulas diluídas em água, verdadeira coqueluche na Alemanha, e que se espalhava rapidamente na Europa, por isso muitas ali ficaram interessadas. Celina ainda mencionou que no navio de retorno, viera um médico que aprendera este método lá, e que ficara em Salvador, mas que tinha em mãos o seu cartão de visitas, fato este que aguçou ainda mais a curiosidade de Júlia que anotar os dados do misterioso médico. Capítulo 6. Uma consulta diferente. O dedilhar de Júlia ao piano compunha na casa grande, ambiente salutar e agradável. Naqueles momentos, sua mente projetava-se a instâncias paradisíacas, a fugir do ambiente hostil e da atmosfera pesada, muitas vezes carregada pelos gritos apavorantes dos escravos, quando submetidos ao tronco. Por isso, momentos como estes, eram importantíssimos para a frágil psique da Senhora do Engenho, que através da música tecia escudo protetor, mesmo que efêmero e pueril. Naquela tarde em especial, Júlia sentia-se fortalecida, porque pela manhã, havia conseguido marcar uma consulta com o novo médico da cidade, Dr. Marcos Peixoto Gomes de Almeida, que há um mês trasladara-se de Salvador para São Luís. Há um bom tempo, vinha planejando tal consulta, desde que conversara com Celina, esposa do presidente da Câmara, sentia em seu íntimo, que este novo tratamento poderia porventura mudar os rumos de sua vida. Acreditava instintivamente, que aquele médico e sua misteriosa terapêutica, ofertar-lhe-ia nova orientação. Por isso sentara-se no enriche de forma alegre e jovial, e deixara-se conduzir com as notas de Jesus a alegria dos homens. Pedro Godoy, perplexo com a atitude da esposa, após surpreendê-la sentada ao piano, fato que não mais acontecia desde o nascimento das gêmeas, perguntou-lhe de supetão. Ora, vejo que hoje deva ser um dia especial, pois você sentada ao piano tocando novamente, após tanto tempo parada. O que aconteceu para mudar assim de repente e voltar a tocar? Nada aconteceu, meu esposo, apenas me dei conta que estar aqui me faz muito bem e ainda não consigo entender por que parei. Talvez tenha sido por conta de sua doença, disse Godoy. Pode ser, o fato é que ultimamente tenho procurado mudar minha conduta. Estou buscando refazer minha saúde, e tenho procurado meios para poder me manter mais equilibrada. Bárbara e Luciana dependem de mim, por isso não posso permitir que a educação das crianças fique nas mãos de Nastácia e de Emerenciana. Semana que vem, marquei uma consulta com o novo médico da cidade, Dr. Marcos Peixoto, e gostaria que fosses comigo, pois não? Ora, Júlia, bem sabes que semana que vem entraremos na época da ceifa e estarei ocupadíssimo. Peça para Emerenciana lhe acompanhar, pois a ceifa é inadiável. Aquelas últimas palavras levaram os últimos resquícios da pseudo-alegria que Júlia conquistara nos breves momentos, sentada ao piano. Sentia-se só, desprezada, realegada e preterida pelos lucros, pela cana, pelo açúcar, pela fazenda, enfim era um nada, um vazio de uma existência sem propósito, e todo o amargor voltava à carga, e assim deixava o piano, e retornava para o seu aposento. No caminho, passara pelo quarto das crianças, que brincavam animadas com Nastácia, mas não teve forças o suficiente para entrar e fazer alguma carícia ou folguedo com as pequerruchas, apenas se permitiu conduzir-se até a cama com lençóis de seda parisiense, e se atirar em pesares, envolta em grossas lágrimas. Passada uma semana, Júlia e Emerenciana estavam sentadas no hall de entrada, de um consultório um tanto diferente dos tradicionais. Sua decoração contava com muitas plantas e um engenhoso mecanismo de gotejar rítmico de água, que lembrava uma mini cachoeira. Tal mecanismo nunca fora visto antes,
e provocava uma sensação estranha de calma e serenidade, pois o constante barulho do bater da água em cima das pedras, geometricamente dispostas, funcionava como uma espécie de anestésico, a entorpecer os eventuais sentimentos de ansiedade ou de angústia. E aquela primeira impressão salutar, logo seria quebrada por outra ainda mais complexa, quando se adentrou a sala do Dr. Marcos Peixoto e o cumprimento, olhando-lhe nos olhos. As frações de segundos do ocorrido, foram verdadeiras eternidades, a lhe indicar alhures, que aquele olhar não lhe era estranho e aquele cumprimentar gentil e cavalheiresco lhe transparecia um sentimento inverossímil, mesclado por misterioso frisson, que a princípio abalou as suas estruturas mais íntimas e assim iniciou-se aquela misteriosa consulta. Sentada em poltrona confortável, Dr. Marcos iniciara a mesma, explicando-lhe sobre os conceitos inovadores da homeopatia. Dizia-lhe do ser integral, da doença como manifestação em contraponto à sua causa, das energias que circundam o veículo físico, enfim, deram um preâmbulo de forma a que Júlia sentisse magnetizada por aquela criatura, que ali à sua frente, mostrava uma nova maneira de enxergar o corpo e o seu dirigente, o espírito. Disse ainda: Dona Júlia, é muito importante para o sucesso de nosso tratamento, conhecermos a fundo todos os processos que envolvem o dia a dia de nossos pacientes. Tais como seus desejos, seus anseios, seus pesares, aquilo que mais os afligem. Veja bem, a homeopatia não trata simplesmente da sintomatologia, trata o ser integral como um todo. Portanto, tudo o que se diz respeito ao ser é pertinente ao tratamento, por sua vez, não deves esconder nada, pois tudo pode ser importante para o sucesso da empreita. Encare o médico como um fiel sacerdote, onde tudo que disser estará sobre segredo profissional, tão sagrado como religioso. Conquanto, quando iniciarmos o tratamento, pedirei para que sua acompanhante nos espere na antessala, para que se sinta com total liberdade, a fim de melhor conduzirmos esse tratamento. As duas se entreolharam e a Emerenciana, sem que a patroa dissesse alguma coisa, foi se levantando, quando sustada pela mesma, sentou-se novamente, e Júlia disse para o médico: Mas que tipo de tratamento é este? Em que tenho que confessar as minhas mais profundas intimidades. Que tipo de médico é o senhor? Que se arrosta em sacerdote num confessionário, esperando de suas clientes que abertamente se exponham intimamente. Naquele momento, Júlia era envolvida por entidades trevosas, conectando-se com os seus obsessores e permitindo-se diminuir o seu tom vibratório, de modo a afastar qualquer atitude de benefício em seu favor. E muito calmamente Dr. Marcos retorquiu: Entendo, Dona Júlia, vossas sensíveis ponderações. Assim como a senhora, tantas outras pacientes sentem-se invadidas e consideram um tanto ousadas as nossas técnicas e modus operandi. No entanto, posso lhe afiançar as nossas melhores intenções e os resultados positivos dessa nova forma de tratar o ser. As palavras que Marcos ia dizendo produziam em Júlia certa confiança. Ao mesmo tempo, o esculápio ao falar-lhe emitia determinados fluidos, que produziam um certo choque nos obsessores, que iam se afastando involuntariamente, diminuindo a ação obsessiva sobre a paciente. Júlia então levantou-se educadamente e despediu-se do doutor dizendo-lhe que pensaria a respeito do tratamento e caso anuísse voltaria a contatar-lhe. O episódio de fato também deixara Dr. Marcos algo incomodado. Aquela paciente que de maneira voluntariosa negara o seu tratamento, tendo se recusado a princípio e se mostrado contrária, não foi para ele algo inusitado, pois isto já ocorrera outras vezes. O que mais lhe chamara a atenção, fora o seu olhar, o seu jeito, o toque de suas mãos ao cumprimentá-la, algo que não soube definir, mas que mostrou ser diferenciado e que não passara desapercebido, chamando estranhamente a sua atenção. E assim terminava aquela diferente consulta. Capítulo 7. Uma trama bem urdida.
A cefa começara na boaventura e no afã da lida. Pedro Godoy enfronhava-se no canavial como de costume nestas épocas. Concentrava todos os esforços para que a gleba rendesse o máximo possível. Acompanhava junto dos capatazes e feitores a ida dos escravos ao campo, delegando pessoalmente a melhor forma de se colher a cana. Durante todo o período, pouco parava na casa grande, e permanecia lá apenas para o descanso do corpo e para as leves refeições matinais, porque na maioria das vezes, alimentava-se no próprio campo, de forma a não perder o foco no delicado momento. Em vista disso, a sua atenção para com a família era praticamente inexistente, aumentando ainda mais a desilusão de Júlia em relação ao esposo. Após a consulta com o Dr. Marcos Peixoto, a senhora do engenho ficou assaz perturbada. Aquela figura ponderada e ao mesmo tempo eloquente, de modos gentis e cavalheirescos, tocara-lhe as mais profundas fibras. Não sabia ao certo definir que tipo de sentimento aquele homem despertara ali, apenas sentia em seu íntimo uma sensação inusitada que há muito não sentia. Era como se a sua curiosidade juvenil retornasse à baila com toda a pujança de outrora. Passou então a refletir sobre a metodologia do tratamento, e o quanto deveria se abrir para com o estranho, afinal nem com o pároco Manuel Epaminondas assim fazia. Nos momentos do confessionário, às vezes, apenas dizia-se, solitária ou ressentida, porém agora era diferente, pois o esculápio exigia-lhe toda a verdade, e que se abrisse em flor, de forma a que o sucesso do tratamento se efetuasse. Para isso, deveria relatar na íntegra tudo o que vinha sentindo desde o início de seus esponsais e até antes, quando ainda se encontrava na corte. De sua parte, necessitaria de coragem para tocar em velhas feridas, tarefa não muito fácil, ainda mais a estranhos sem qualquer vínculo. Aqueles dias, de forçada solidão devido à ausência do esposo, foram um alicerce para a aceitação dos métodos novos do doutor, remarcando então o início de seu tratamento. Durante a cefa, Pedro Godoy tivera alguns problemas com os escravos, que submetidos a regime de trabalho desumano, muitos deles tombavam nos campos, exauridos pela carga estafante, pela alimentação escassa, e pelo sol causticante, que implacavelmente incidia sobre aquelas pobres criaturas. Ambrósio, por sua vez, não compactuava com as atitudes bárbaras dos feitores, que quando algum escravo desfalecia na gleba, tentavam na base da força bruta recompô-lo em sua compostura. Tal processo dificultava ainda mais a reintegração de suas posses fisiológicas. Nestes momentos, Ambrósio intervinha de forma mais direta, buscando na carroça d'água uma bíblia do precioso líquido para ofertar ao companheiro caído ao chão e que não tinha forças suficientes para fazê-lo de moto próprio.